Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu vim mostrar para vocês os livros de não ficção que entraram na minha estante nos últimos tempos e eu já vou começar respondendo uma pergunta que me fazem esporadicamente sobre como é que eu escolho esses livros de não ficção. Como é que eu encontro esses livros, né? E geralmente um livro, gente, acaba puxando o outro, né? Um assunto acaba engatilhando em outro e eu acabo ficando curiosa de aprender um pouco mais sobre aquele assunto, como é o exemplo desses livros que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu li livros de ficção que me despertaram a vontade de aprender um pouco mais sobre o assunto abordado naquele livro. Por exemplo, esse livro aqui, The Rape of Nanking, que foi escrito por essa jornalista americana, a Iris Chang. E esse aqui é um episódio muito chocante, né, que aconteceu em 1937, quando o Japão invadiu Nanquim, que na época era a capital da China. E nesse episódio ocorrem um dos massacres mais brutais que se conhece na história das guerras, quando os japoneses, né, quando o exército japonês invadiu Nanquim e estuprou, torturou e matou mais de 300 mil civis e soldados chineses. Esse episódio aqui é citado neste livro aqui da Laura Hillenbrand, que é Invencível, que eu li agora em janeiro, que aliás é um livro excelente. Eu vou falar desse livro aqui para vocês, porque é muito bom, vocês têm que ler, tá? São fatos verídicos, é a participação de um corredor norte-americano na Segunda Guerra Mundial e ele acabou sendo prisioneiro dos japoneses, indo para 2 ou 3 campos de concentração diferentes, e ele conta tudo o que aconteceu com ele e com os compatriotas dele nesses campos de concentração. Eu já havia lido alguma coisa sobre isso quando eu li um livro do Richard Flanagan, que é O Caminho Estreito para os Confins do Norte. Eu falei sobre esse livro aqui, falei inclusive que tem que reler esse livro, né? Ele entrou para o meu projeto Viajando Entre Livros, representando a Austrália, o escritor é australiano. E então agora eu quero ler um pouco sobre esse The Rape of Nanking, e aí eu vou voltar e falar sobre ele aqui para vocês, porque eu quero ler rapidinho, tá? Um outro livro que eu comprei por causa de um livro de ficção é esse aqui, é A História do Mundo Basco, escrito pelo Mark Kurlansky, que é um autor de livros de não ficção. Eu acho que ele tem alguns romances, mas ele é forte nos livros de não ficção, por abordar alguns assuntos específicos. Então, por exemplo, eu até tirei aqui para mostrar para vocês, ele escreveu um livro sobre o sal, a história do mundo. Esse aqui tem em português, tá? Esse do Mundo Basco, infelizmente não, mas esse tem em português. Ele tem um livro sobre o leite, ele tem sempre, assim, assuntos específicos, né, que ele desenvolve. São coisas que influenciaram o desenvolvimento da história do mundo. E aqui ele vai contar a história desse mundo basco, que eu senti muita falta quando eu li o livro Pátria, do Fernando Aramburu. Eu já falei desse livro aqui também, que é também parte do Viajando Entre Livros, representando a Espanha. Eu achei um livro mais ou menos. Inclusive eu tentei até assistir a minissérie que foi feita do livro, mas é tão ipsis literis assim que eu desisti na metade, né? Eu já tinha lido o livro. Mas eu senti falta do quê? Falar um pouco mais sobre o mundo basco, né? Quem eles são, por que eles lutaram para se libertar do restante da Espanha, que idioma eles falam, o que eles pensam, e eu acredito que nesse livro aqui eu vou encontrar isso, tá? Agora eu vou mostrar para vocês outros 5 livros que giram mais ou menos em torno do mesmo assunto, tá? Primeiro esse livro, Thinking Fast and Slow, que em português ficou só Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, imagino que seja assim que se fala o nome dele. Esse livro aqui foi escrito por esse psicólogo e economista que ganhou o Nobel em Economia. E aqui, nesse livro, ele vai explicar como é que a mente humana funciona. Ela funciona de 2 maneiras, uma rápida e uma devagar. A rápida seria a parte intuitiva e a devagar seria a parte racional. E como que essas 2 partes da mente humana entram em conflito na hora da tomada de decisão, né? Na hora de
do aprendizado, né? Então ele vai explicar isso aqui. E um outro livro que seria um complemento, ou ao contrário, né? Esse primeiro que eu mostrei seria o complemento desse aqui, é O Conflito de Visões, do Thomas Sowell. Esse aqui eu tenho em português. E aqui o Sowell vai mostrar como é que, quais são as origens ideológicas das lutas políticas, falando exatamente isso. Existem duas maneiras de pensar que são diametralmente opostas, e quando essas duas maneiras de pensar entram numa discussão, né, ideológica, as pessoas conflitam, né, mostram exatamente esse conflito das suas visões, tá? Um outro livro também, né, que aborda esse assunto, que tem em português, é A Mente Moralista, e o subtítulo é Como boas pessoas se separam, se dividem por causa da política e da religião. Então esse livro tem em português, é do Jonathan Haidt, que é um psicólogo, e ele é também professor de ética na Universidade de Nova York, e ele defende o uso não apenas dos pensamentos emocionais, né, e das reações emocionais, como o uso das reações e dos pensamentos lógicos para discutir a moral e a ética, né? Parece meio óbvio, mas não é. Outro livro que eu achei muito interessante, esse aqui, American Betrayal, que é a traição americana, O Ataque Secreto ao Caráter da Nossa Nação, da Diana West. Esse aqui, infelizmente, não tem em português, mas esse aqui é um assunto bastante específico. Ela vai discutir como é que os Estados Unidos chegaram até onde chegaram agora, né? 2013, na verdade, que foi quando ela escreveu esse livro aqui. E o que aconteceu, né, com o caráter da nação, né, com aquilo que faz os Estados Unidos serem os Estados Unidos, né? Por que há tanta briga, tanta discussão, tanta desmoralização? Porque a gente não pode esquecer que ela é uma conservadora, né? Ela é uma colunista que escreve em vários jornais e revistas, mas ela é uma conservadora, e sob o ponto de vista conservador dela, ela está aqui explicando o que é que aconteceu com o caráter, né, da nação americana, tá? E finalmente um livro que é agora de 2017, então mais ou menos recente, que é do Jonathan Haidt, que eu mostrei para vocês aqui, da Mente Moralista, junto desse outro escritor, o Greg Lukianoff, que é A Mente Mimada dos Americanos, né? Esse seria A Mente Americana Mimada, né? Esse seria o título em português. Eu acho até que tem em português mesmo, e eu não posso garantir, porque agora eu já não sei, mas o que eu achei muito interessante desses dois escritores é o que o Jonathan Haidt aqui é um escritor mais conservador, e o Greg Lukianoff é um escritor mais progressista, e eles se juntaram para escrever esse livro, quer dizer, para explicar como boas intenções e más ideias estão moldando uma geração para o fracasso, né? Então, muito interessante que essas duas pessoas com visões talvez conflitantes, né, coloquem aqui no papel, quer dizer, elas têm uma ideia de que isso está acontecendo, e talvez, né, elas coloquem no papel soluções diferentes, talvez até opostas mesmo, tá? Então, eu achei muito interessante esse livro aqui. Eu queria mostrar agora alguns livros de historiadores. Um do Niall Ferguson, e eu já tenho outros dois livros desse historiador inglês. Um acho que chama Civilização ou Civilizações, uma coisa assim, e o outro é sobre a Primeira Guerra, mas aí eu tenho um e-book. E agora eu achei esse aqui, que chama Império. Deve ter em português, porque vários livros dele são traduzidos para o português, e esse aqui é sobre a ascensão e queda do Império Britânico. Então ele vai, muito provavelmente, contar o que aconteceu aí no século XIX para
ocorrer a queda do Império Britânico, né? Então, para mim, que estou me introduzindo aí nos porquês da Primeira Guerra, eu achei muito interessante esse livro. E outro historiador inglês é o Tom Holland, com esse livro Millennium. Eu acho que ele é mais conhecido, inclusive no Brasil, por um livro que chama Rubicão, que ele fala sobre a queda da República Romana. Mas eu assisti um especial, um documentário com ele, exatamente falando sobre o Império Romano. E sim, eu achei muito bom, gostei do jeito que ele fala, gostei da abordagem e tal. E por um acaso, no sebo eu encontrei esse livro aqui, absolutamente novo, gente, tá um pouquinho amarelado aqui nas páginas, mas olha, não foi folheado. A pessoa comprou, ganhou, sei lá, e nunca folheou. Então, quando eu dou sorte, né, de achar esses livros assim, eu não perco a oportunidade, não. Porque, vocês sabem, né? Se eu for lá de novo no outro dia, muito provavelmente não vou encontrar. E esse aqui, que chama Millennium, é exatamente sobre a virada, né, para o ano 1000. Né, e o que aconteceu para que começasse o mundo a sair que chama aqui Dark Ages, né, para a cristandade, tá? Então, eu achei muito interessante. E o terceiro livro que eu quero mostrar, escrito por uma historiadora, na verdade uma historiadora da economia, a Emmett Slice, acho que é assim que fala o nome dela, The Forgotten Man. Esse eu não encontrei em português, mas ele fala sobre uma nova história da Grande Depressão. E me deu a impressão, né, eu espero que eu não esteja errada, também se estiver tudo bem, se o livro for bom tanto faz, mas me deu a impressão que ela aqui faz micro-história. E eu acho que só li um livro que faz micro-história, que é o Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg, que é um historiador italiano. Aliás, é um livro excelente, tá, gente? Tem aí uma edição de bolso da Companhia das Letras. Se vocês não leram um livro e vocês gostam de história, é um livro excelente. E fala de livros, inclusive, né? E esse aqui me pareceu um livro falando desses homens esquecidos aqui, o homem esquecido, na verdade, por estar no singular, e me parece micro-história, tá? Então, micro-história da Grande Depressão. E, finalmente, eu quero mostrar para vocês dois livros. Um eu já tinha e um eu comprei agora. Esse aqui eu já tinha. E por que eu estou mostrando? Porque esse aqui é The Silk Roads. Ele conta a história, né, da rota ou das rotas da seda. É o Peter Frankopan. Eu comprei esse livro há muito tempo já. Está aqui na minha estante. É um calhamaço de mais de 600 páginas. E eu não tive ainda a oportunidade de ler, mas eu quero muito, porque eu tenho muito interesse, né, aprender sobre esse assunto. Só que eu fui à livraria e acabei encontrando este outro aqui, deste mesmo autor, que fala sobre as novas, né, rotas da seda. E o subtítulo é A Nova Ásia e a Reformulação da Ordem Mundial. Então, por razões óbvias, eu fiquei interessada nesse pequenino livro aqui, e ele vai contar pra gente o que é que está acontecendo com a infraestrutura chinesa e como isso está influenciando na mudança dessa ordem mundial, qual é a influência da Turquia, né? Países como a Rússia, tá? Então, fiquei muito interessada nesse pequeno livro, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês já sabem, inscrevam-se no canal caso não sejam inscritos. Se são inscritos, verifiquem se ainda estão inscritos. Se gostaram, deem um joinha aí. Uma excelente semana para vocês.